Hebreus 4:12 diz que a palavra ela é apta para fazer essa divisão, para nos levar a entender a diferença entre alma, espírito e corpo, né? Juntas, medulas. Ou seja, no crescimento da gente com a palavra, conhecendo a palavra, nós vamos conseguindo definir, discernir quem sou eu espiritualmente, quem sou eu alma, quem sou eu corpo, né? Então o corpo se rege aí pelos sentidos, a alma se rege pelos sentimentos e emoções e intelecto, e o espírito se rege apenas e exclusivamente pelo que ele recebe do Espírito de Deus. Seria essa a ideia, né? Então o Espírito ele recebe de Deus através da meditação da palavra, da compreensão, da revelação, né? E aí ele, a partir dali, ele tem o papel então de trabalhar com o corpo, com a alma, para alcançar algo. Amém? Agora vamos lá. O que se faz com o corpo? O que o Espírito, o meu Espírito recriado em Deus, nascido de novo, ele tem que fazer com o corpo? Porque assim que você aceita Jesus, se você tem o hábito de fumar, o seu corpo ainda vai estar pedindo isso. As suas células ainda vão estar afetadas por isso, né? A sua alma, por sua vez, entra no mesmo jogo, tentando lhe fazer continuar a fumar, porque ela está no hábito, e o hábito é da alma. Envolve alma e corpo, né? Então, no outro dia, hoje eu aceito a Jesus. No outro dia, se eu sou fumante, não passou a vontade de fumar. E se eu sentir o cheiro de cigarro, a vontade fica muito mais forte ainda. E o apóstolo Paulo diz aqui, nos orienta, que devemos fazer algo com relação ao nosso corpo. Como que se trata, como que se trabalha com o corpo? Não tem outro caminho. Pega-se este corpo, igual Abraão pegou Isaac, e coloca-se no altar. Amarra o cordeirinho lá em cima da lenha, e o próprio Paulo vai dizer em Gálatas 5, que seja, que aqueles que são de Cristo crucificam a carne. Então, agora me fugiu um pouquinho qual é a referência. Aqueles que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Então esse crucificar a carne é justo o que ele está dizendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tchau. Mas o meu corpo quer isso, o meu corpo quer aquilo, o meu corpo quer aquilo outro, né? E aí, se a gente for fazer a lista, são muitos os apelos que o corpo faz, né? Mas ele precisa e deve ter a sua vida, ele deve ser respeitado, tratado, cuidado, alimentado, ele deve ter tudo aquilo que é bom para ele e não fere a palavra. Se aqui fere a palavra, você não vai ter. Ah, mas eu quero, deixa eu gritar. Criança é assim, quanto mais grita, mais você não dá, amém? Se começar a fazer charme e você der, aí complica, aí ela ganha a peleja contra você. E o corpo é sempre uma criança, eternamente uma criança. Se der lugar, ele ganha terreno. Meu irmão não é crente ainda, ele disse para minha mãe que descobriu uma coisa interessante, que foi, ele disse, quanto mais eu durmo, mais dá sono. Simples assim. Quanto mais dorme, mais o sono tende a aumentar. Então, com o meu corpo, eu só tenho uma coisa a fazer: apresentar ao Senhor, no altar do Senhor, como sacrifício vivo, não é morto, santo, não é de qualquer jeito, e agradável. Amém? Com a minha alma, aí ele fala de processos. Ele diz, aí quanto à sua mente, você não adianta pegar ela e forçá-la, tentar forçá-la a fazer algo. A nossa estrutura, que aí eu estou chamando de alma, que envolve intelecto, envolve emoções, envolve sentimentos, envolve toda a sua vivência, todo o seu histórico, né? Desde o ventre da sua mãe, da minha mãe, nós vamos reunindo vivências. Quando ainda inocentes, você não tem ainda inteligência, mas você você guarda vivências, experiências vividas, amém? E você é hoje, enquanto alma, o apanhado de toda a sua história de vivências. Todas as suas experiências estão lá. Então não adianta dizer para alguém que tem lá seus 30 e tantos anos, que simplesmente deixe de fazer assim e faça assim, porque não é simples assim. E o apóstolo Paulo diz, você precisa submeter a sua alma a processo.
Há processo, ou seja, a gente fala sobre renovar, mas que você renove através do conhecimento, ou seja, você precisa renovar. Por exemplo, isso que você está fazendo aqui, que eu estou fazendo, é um processo. Toda terça, todo domingo, a gente vem aqui, se submete, ouve um louvor, ora, faz coisas que a gente não faz lá fora, que a gente nunca fez. Quando eu cheguei numa igreja evangélica a primeira vez, foi choque, porque eu não tinha esse costume, então eu fui aprendendo. Eu lembro de uma ministra de louvor mandando a gente levantar as mãos, e eu lembro da minha sensação, porque era um peso tão grande. Levantar as mãos era algo muito estranho para mim. Eu não tinha esse costume, nunca fiz nada que envolvesse ficar assim de mãos para o alto. E ela mandava, levante suas mãos, e eu levantava, cansava, eu baixava, eu achava pesada aquela tarefa, mas é isso, novos hábitos, novas coisas nós vamos vivendo, e a nossa alma vai sendo agora, o pessoal, hoje nós vimos tempo aí da computação, dessa parte que envolve aqui a mídia e tudo mais, né, computadores, celulares, tudo mais. Então, a maneira mais fácil de entender é você imaginar você reprogramando o HD de um aparelho, né? Pega um computador e reprograma, desinstala aplicativos, instala outros, né? Tira aqui o aplicativo da pornografia, coloca aqui o aplicativo do louvor, tira aqui o aplicativo do cigarro, coloca aqui o aplicativo da leitura da palavra, e é esse reconfigurar no HD da gente que é o que Paulo está pedindo para ser feito aqui. Devemos renovar a nossa mente, né, nesse processo, amém? E ele diz que se nós fizermos essas coisas, nós estaremos agora aptos a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu gosto disso, amados, porque o nosso cérebro ele trabalha com recompensa, e Paulo entende isso muito bem. Eles façam esforço que a recompensa virá. Há uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você experimentar depois que você caminhar esse caminho. Depois que você fizer isso, você vai poder experimentar. E aí eu, pensando nisso, nesta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu estava observando o que está escrito em Lucas 21:15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuser. Veja que esse versículo, o que ele tem a ver com aquele? Eu fui uma pessoa mundana, ímpia e tal, né? E eu não conhecia a autoridade, eu não sabia o que era autoridade. E eu me converti, sem nem perceber, eu fui me tornando mais firme, mais convicto. E esse texto me explica o porquê. Quando você se aproxima de Deus, você vai tendo de Deus uma sabedoria, uma capacidade. E eu não estou falando aqui do microfone, de estar ministrando, que pode ser que a pessoa pense, não, se o pastor me chamar para ministrar terça-feira, eu vou pedir a Deus que me dê essa sabedoria. Sim, é possível isso, amém? Mas essa língua, aqui não tem ninguém se levantando contra mim, amém? Não tem ninguém se opondo. Não tem ninguém, ei rapaz, cala a boca, deixa eu falar bem. Não tem ninguém fazendo isso, amém? Agora, no dia a dia da gente, existe. E quando você diz, eu estou sarado, a doença diz, cala a boca, você está doente, olha aí. E olha que ele disse aqui, ele vai te dar sabedoria, vai nos dar sabedoria, uma sabedoria não do mundo, claro, não humana, não intelectual, não aquela sabedoria onde 2 mais 2 são 4 e não pode ser outra coisa. Não, nesta sabedoria 2 mais 2 pode não dar 4, depende de Deus. Se ele quiser que dê 5 é com ele, amém? Ou seja, o médico disse que é perfeitamente assim, deu a explicação de como é que funciona aquela doença, né? E eu lembro quando a gente recebeu o diagnóstico da Nicole com 3 meses de idade, o choque que foi pra gente ouvir uma pessoa que foi apresentada pra gente na época como uma referência nessa área que trata de problemas relacionados. Você conhece a especialidade que ele me fugiu agora, né? Que é o neuropediatra, é isso, neuropediatra, né? Uma senhora já de uma certa idade, portanto, certamente experiência de vida, e ela nos deu um diagnóstico, né, e nos falou, e eu não duvido do que ela disse, eu acredito no milagre, amém? Se prepare, eu sei que não é fácil, mas vocês vão ter que se preparar para a cadeira de rodas. Pegou o braço esquerdo da Nicole e me mostrou, me provou que ele não fazia isso, o cotovelo era duro, era travado,
ela muito pequena, não entendia nada disso, né? E ela pegou o braço e tentou fazer. Fez com o outro e fazia, mas esse não fazia. O cotovelo era travado. Me disse, o senhor está vendo o rosto dela? Era todo o lado esquerdo. Está vendo o rosto dela? E infelizmente, eu tenho que lhe falar a verdade. Esse lado vai ficar pequeno e esse vai desenvolver. Ela vai ficar com o rosto deformado. Ela não vai ouvir, não vai ver direito, nunca vai andar. E a gente saiu dali assim, poxa vida. E viemos e fomos, irmãos, para casa. Você fica sem chão, você não sabe onde fazer. Por onde eu vou começar? Amém? A Nicole não é perfeita ainda, mas ela está muito além daquele diagnóstico e a doutora não fez nada de errado, fez o trabalho dela. Amém? Mas Deus foi trabalhando. Amados, quando eu estou falando isso, né, eu não quero me colocar aqui como alguém que seja tanta referência assim, não. Eu busco, né? Eu queria estar com ela aqui do meu lado, louvando, perfeita. O dia que eu ouvi o testemunho do Mateus, eu fiquei bem. O pastor no podcast falou, né, que quando ele foi para o hospital, a profissional de saúde disse, pode preparar outro que esse coroou já. Mas essa palavra, né? E eu, lógico, né, quem já viveu situação assim com o filho, você sente a dor. Poxa, como fica o coração de um pai nessa hora, de uma mãe nessa hora, né? Quando o profissional de saúde fala um negócio dessa natureza. E às vezes, né, ela brincou, no meu caso ela não brincou. Falou de forma séria, mas falou uma verdade, né? Então assim, eu não estou aqui me colocando como tanta referência. Eu queria que a Nicole estivesse já perfeita. Já, ainda não está, mas vai chegar em nome de Jesus. Amém? Mas já está muito além de lá. Então eu fico vendo, quando Paulo ensina tudo aquilo, ele está falando... juntando aqui com Lucas 21, ele está, me parece que eu posso conectar os dois e dizer que eu posso ter uma autoridade, caminhar de uma maneira em fé, que aquilo que eu falar vai ter um peso diferente, vai ter um poder por trás, vai ter uma confirmação de Deus. Eu vendo Hebreu capítulo 3, versículo 1, ele diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele não é o sumo sacerdote das nossas ofertas, por mais que ele receba, dos nossos dízimos, por mais que ele receba, sabe? Da nossa religiosidade, que é qualquer que seja, das nossas vestes, nossos usos e costumes, nada. Ele é o sacerdote das nossas confissões. E aí eu volto em Romanos 12, porque lá existe um espírito, que é com quem Paulo está falando, mas existe uma alma que também pode falar. E Jesus não seria o sumo sacerdote das confissões da alma, das palavras que saem fruto da mente humana, da vontade humana, e talvez por isso muita gente esteja frustrado nas suas orações, porque ele abre a boca e faz uma oração, às vezes bem falada, né, com termos até bonitos e tudo, e fala bem, fala firme, fala alto, e fala muito, e passa meia hora ou mais orando, e aí depois ele não tem resposta, e ele pensa, poxa, por que Deus não respondeu a minha oração? E Jesus, ele tem um costume diferente. Bartimeu chega para ele, e ele pergunta, o que você quer? Ele diz, eu quero ver, veja. Essa é a oração que Deus ouve, que Deus ouviu naquele caso, né? E você vai ver Jesus fazendo isso. Você vai ver a história dos homens que tiveram resposta de oração. Geralmente não são muitas orações longas, bem feitas. São palavras, são comandos. Sabe? É uma situação que se levantou na sua frente e ela começou a te provar que você vai perder. Mas de repente fluiu uma inspiração e você disparou aqui. E aquilo acontece porque esta palavra, quando ela vem do Espírito, quando ela vem debaixo da inspiração, ela vai direto para a mão do sumo sacerdote que apresenta a Deus. Ele é o sumo sacerdote das nossas confissões em inspiração e fé. Não adianta falar por falar. Blá, blá, blá não resolve. Conversa longa não vai resolver. Mas adianta olhar para a situação, analisar o caso, observar de lá e de cá, adorar, orar em línguas, buscar a Deus, cercar de um lado, fazer que nem Josué, dar 7 voltas, sabe? E quando vier a palavra, quando ela fluir do Espírito, quando for dada por Deus, como em Lucas aqui, a sabedoria que ninguém pode resistir, quando você abrir a boca, a resposta será inquestionavelmente certa.